Testes, os 7 princípios básicos. É o seguinte, essa aula aqui, de maneira nenhuma, é uma aula para te ensinar a fazer testes dentro do Facebook Ads, dentro do Google Ads. Não, é uma aula para te explicar quais são os princípios básicos dos testes. Por quê? Porque esses princípios eles vão se aplicar em qualquer fonte de tráfego que você for trabalhar, seja no Facebook, seja no Google, seja no Pinterest, no LinkedIn, no Twitter, no TikTok, numa fonte de tráfego nova que surgiu. Você sempre vai aplicar esses 7 princípios básicos. E na maioria das vezes eu vejo gestores de tráfego não tendo sucesso no tráfego pago porque eles não conseguem entender esses 7 princípios básicos. Então, antes que você ligue o vezes 2 nessa aula, antes que você pule essa aula para uma próxima aula, eu recomendo do fundo do meu coração que você preste 2 vezes mais atenção nessa aula, que você veja essa aula na velocidade normal, que você anote aquilo que você vai aprender aqui, que você anote esses princípios, que você entenda eles com profundidade, porque eles são basicamente a diferença entre gestores de tráfego que têm resultado e gestores de tráfego que não têm resultado. No longo da minha jornada como gestor de tráfego, teve um momento que eu olhei pra mim mesmo e eu falei assim, caraca, eu tô bom nesse negócio de tráfego. Eu tô mandando bem nessa parada. Por que eu fiquei bom no tráfego? Ah, Pedro, você ficou bom porque você é irmão do Mairo Vergara. E aí você teve os milhões de reais dele pra investir. Também, mas, putz, eu conheço um monte de gente que investiu tanto dinheiro quanto que eu investi e não é tão bom. Aí eu parei e pensei, cara, na verdade, o motivo pelo qual eu sou bom não é os milhões investidos, não é a quantidade de dinheiro investida, mas sim a quantidade de aprendizado que eu tirei desse dinheiro. E os testes nada mais são do que isso. Os testes são o aprendizado que você tira do dinheiro investido nas fontes de tráfego. Então, se eu pudesse dar um título, um subtítulo aqui para essa aula, seria justamente esse: Testes, os 7 princípios básicos. Então, se você entender esses princípios com profundidade, você não só vai conseguir testar melhor e descobrir o que está funcionando e o que não está funcionando nas suas campanhas, como também você vai conseguir aprender mais com aquele dinheiro que está sendo investido, tá? Tanto que, vem aqui comigo, esse daqui é o nosso primeiro princípio básico dos testes, que cada centavo investido é um teste. Todo o dinheiro que você está gastando nas fontes de tráfego é teste. Pedro, eu não tenho dinheiro para testar. Você não está entendendo esse princípio direito. Porque todo o dinheiro que você está gastando está gerando um resultado, está gerando um dado, está te dando alguma informação. Ah, Pedro, eu gastei R$5 numa campanha e essa campanha não gerou venda. É um teste. Você acabou de descobrir que com R$5 aquela campanha não foi o suficiente para aquele anúncio com aquele determinado público gerar uma venda. Você acabou de fazer um teste. É óbvio que tem testes que têm uma amostragem estatística maior. É óbvio que quanto a gente mais gasta dinheiro, mais a gente consegue ter certeza de que aquele nosso teste realmente ele é comprovado, que ele está funcionando. Mas se você tem pouco dinheiro e você botar na sua cabeça que você não tem dinheiro para testar, você está fadado ao fracasso. Não vai ter como você ter sucesso no tráfego sem estar testando. Então bota na sua cabeça, todo dinheiro que está sendo investido é um teste, tá? E segundo, que tem muito a ver com esse primeiro ponto, é que a todo momento você tem que estar testando algo. Não existe a possibilidade de você não estar fazendo um teste a todo momento. Quem testa mais tem mais sucesso. Ponto. Lançaram uma fonte de tráfego nova amanhã. Eu vou ter mais resultado do que a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque eu vou testar mais do que elas. Não é porque eu vou ter mais dinheiro. Óbvio, você precisa de dinheiro para investir, para aprender, com toda a certeza do mundo. Tanto que eu sempre falo, você, cara, quer ser gestor de tráfego? Não adianta só ficar vendo aulinha. Você tem que ver as aulas, mas você tem que conseguir cliente para colocar em prática aquilo que você está aprendendo nas aulas. Mas a todo momento, você tem que estar testando alguma coisa. Todo momento, você tem que estar no campo de batalha, colocando dinheiro nas campanhas, testando alguma coisa. Ótimos clientes de gestão de tráfego são aqueles clientes que permitem que você faça testes. São aqueles clientes que permitem que você ouse, que você faça coisas diferentes do padrão, tá bom? Número 3, não seja um headline reader. Isso aqui, velho, é o mal do mercado. O que é um headline reader? Headline é o título. Você vai ver uma manchete. Político tal é preso porque roubou dinheiro. Manchete horrível, eu sei. Político tal é preso porque roubou dinheiro. Você vai ver aquela manchete. Aí, você leu aquela manchete e você sai por aí argumentando com seus amigos. Ah, não, mas o político tal, ele roubou dinheiro. E você nem leu o conteúdo
do artigo, da matéria. Você só leu a manchete, você só leu a headline. E o que é ser um headline reader? É quando você leu só um título e você sai espalhando aquilo como se fosse verdade, sem você saber mais profundamente sobre aquele assunto, ou quando você escuta alguém falar alguma coisa e você toma aquilo como verdade. Você escutou o Pedro Sobral falar: campanhas de conversão não funcionam. Aí você, então tá, o Pedro Sobral falou, campanhas de conversão não funcionam, então eu não vou fazer campanha de conversão nunca. Eu escutei alguém falar, eu não testei aquilo, e aí eu deixo de possivelmente ter resultado com aquilo ali, porque eu escutei alguém falar e não testei. Então, não seja um headline reader. Teste as coisas por você. Tá? Cada tráfego é um tráfego. Inclusive, esse é o quinto ponto. Cada tráfego é um tráfego. Você vai ter que descobrir o que funciona para o seu tráfego, para o seu negócio, para o seu cliente. E isso é uma grande vantagem desse nosso universo de gestão de tráfego. Porque se todo o tráfego fosse igual, todo mundo ia ter resultado. Agora, o fato de que você precisa se adaptar a cada cliente que você for trabalhar, é isso daí que faz o tráfego ser uma coisa tão, não difícil, mas mais concorrido. Por quê? Porque aí vai testar a sua habilidade da adaptabilidade, de você se adaptar a cada situação. Tá, então não seja alguém que fica lendo manchete, headline, que escuta alguém falar e toma aquilo como verdade sem antes testar, tá? E aí tem o quarto ponto, que ele vai um pouco em oposição com o não seja um headline reader, mas que é muito importante também. Tem uma palavra que chama dicotomia. Dicotomia é isso, quando duas coisas elas são contrárias, mas elas são verdades ao mesmo tempo, tá? E a gente tem que achar o meio termo entre essas coisas. E esse quarto ponto é: escute quem está no campo de batalha. Pô, você tá aqui no curso Subido de Tráfego, você tá aqui para me escutar. Você tá aqui porque você acredita que eu sei tráfego e que eu tenho a habilidade de te transmitir esse conhecimento, de fazer com que você também aprenda tráfego. Você tá aqui porque você tá querendo economizar o seu tempo, que eu encurte o seu caminho, que eu te aponte, olha, isso não funciona, isso funciona, faz desse jeito, não faz desse jeito. Então, é importante você escutar quem tá no campo de batalha? Com certeza. Aí você vai me dizer assim: tá, Pedro, mas você acabou de falar para eu não ser um headline reader. Então você vai me dizer: essa campanha não funciona. Aí eu vou falar assim: eu tenho que escutar quem tá no campo de batalha. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ser um headline reader. Então, se você falou que uma campanha não funciona, eu tenho que testar essa campanha? Sim e não. No começo, quando você está mais iniciante no processo da gestão de tráfego, vale mais a pena você seguir os conselhos de quem já está no campo de batalha. Conforme você fica mais experiente, você começa a poder ousar mais. É tipo assim, você vai fazer uma receita de bolo de cenoura, tá? Aí tem lá a receita do bolo de cenoura. Se eu, Pedro, iniciante na cozinha, eu vou seguir exatamente a receita do bolo de cenoura. Eu não vou olhar para aquela receita e vou falar assim: quer saber? Eu não vou usar o fermento. Ou quer saber? Eu vou colocar manjericão aqui nesse bolo de cenoura, porque o manjericão vai trazer um aroma. Aí eu tiro o fermento, coloco o manjericão no bolo de cenoura e fica uma bosta. Por quê? Porque eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Eu tô tentando ousar, mas eu não tenho ideia daquilo que eu tô fazendo. Eu não escutei quem tava no campo de batalha, tá? Então, primeiro você escuta quem tá no campo de batalha, depois que você for se aprimorando mais, não se engesse com as dicas, com os conselhos que outros gestores de tráfego que estão no campo de batalha estão te dando. Se você tem a oportunidade de testar até mesmo aquilo que as pessoas falaram que não deu certo, você está deixando de ser um headline reader e você está dando um passo à frente. Você está testando por você mesmo aquilo que dá certo ou não dá certo para o seu tráfego, tá? E aí tem o ponto número 5 que a gente já falou, que cada tráfego é um tráfego. Não é porque eu falei que algo não funciona, que não funcionou pra mim, que não vai funcionar pra você. Quantas vezes eu não escuto a galera falando assim: nossa, Pedro, você falou que tal coisa não funcionava. Eu falei: não, eu falei que tal coisa não funcionava pra mim, naquela conta que eu tava trabalhando. Quantas vezes eu já não vi algo funcionar numa conta e não funcionar em outra? Dezenas, centenas de vezes. Isso é o que mais acontece. E essa é a beleza do tráfego pago, tá? Ponto número 6, quem acha não sabe. Então, só os testes vão dizer a verdade, é uma das frases que eu mais repito. Só os testes vão dizer a verdade, só os testes vão dizer a verdade. Vocês não têm noção de quantas perguntas eu recebo lá no meu Instagram, de Pedro, tal coisa funciona, e eu tenho que responder, testa. Pedro, campanha de mensagem ou campanha de conversão para mandar as pessoas pro WhatsApp? Testa. Pedro, campanha X ou campanha Y? Testa. Por quê? Porque até a gente testar, a gente só acha. E quem acha não sabe. E essa foi a frase que eu mais escutei do meu pai, com certeza, na minha vida. Meu pai me perguntava:
Você vai fazer não sei o quê? Eu acho que eu vou. Aí ele me leva a dizer, ó, quem acha não sabe. Você vai ou você não vai? Então, quando a gente está testando é a mesma coisa. Os testes, eles são o exterminador dos achismos. E o nosso trabalho como gestores de tráfego é sair do mundo dos achismos e entrar para o mundo dos testes, tá? Então, quem acha não sabe. Sempre teste para saber. Se você ficar no, eu acho que essa campanha está funcionando melhor do que aquela outra que eu não testei, você não sabe de nada, você só está no mundo dos achismos. E número 7, último ponto, seja o cientista maluco do seu próprio tráfego. Quando a gente tem uma imagem de um cientista maluco, a gente tem aquela imagem daquele tiozinho com jaleco, com óculos e com cabelo branco todo bagunçado, tipo Albert Einstein assim, que tá o tempo inteiro testando e misturando as coisas e fazendo experimentos. Esse cara tem que ser você do seu tráfego. Você tem que ser a pessoa que tá o tempo inteiro experimentando, pensando em coisas novas, pensando em alternativas. Eu fiz ontem uma call com os meus gerentes do Google, lá da conta do Mairo. A gente tem um atendimento super premium lá no Google e a gente faz reuniões semanais, reuniões de meia hora com os gerentes do Google. E assim, os gerentes do Google, eles sabem que eles não têm mais muito o que me ensinar sobre a ferramenta Google, porque eu tô no mesmo nível de conversa que eles. Então, aí a minha gerência trocou, né? Entraram os novos gerentes nessa ligação para falar comigo e eles perguntaram assim: Pedro, o que você quer? O que você espera da gente? Porque você manja muito de tráfego. Agora, o que você quer que a gente faça aqui nessas ligações? Aí eu falei assim, eu quero que vocês sejam as pessoas do e se? E se a gente testar tal coisa? E se a gente fizer essa campanha diferente? E se a gente testar esse anúncio? E se a gente mudar toda essa estrutura? E se a gente mudar esse público? E se é ser o cientista maluco do seu próprio tráfego. É você ficar pensando, deixa um momento a sua cabeça fazer isso. E se eu testar essa coisa? Tá ruim o resultado? O e se tem a resposta certa para melhorar o seu tráfego. O e se é o caminho para melhorar os seus resultados ruins. E se eu mudar isso? E se eu testar um novo anúncio? E se eu testar um novo público? E se eu testar uma nova estrutura de campanha? E se eu otimizar os meus lances? E se eu otimizar os meus públicos? A gente vai falar de tudo isso mais pra frente, mas esse e se é essa curiosidade, é esse olhar por um novo ângulo e testar nada mais é do que isso. Você precisa ter essa mentalidade de cientista maluco. Tanto que eu até fui dar uma pesquisada antes de fazer essa aula no método científico. Porque eu falei assim, putz, como é que eu vou dizer pro cara ser o cientista maluco do tráfego dele, se na maioria das vezes, os cientistas eles sempre seguem um método científico para fazer as descobertas deles. E o método científico, ele é composto por 4 etapas: a observação, problematização, hipóteses e experimentação. Então, observação, problematização, hipóteses e experimentação. A observação é quando a gente olha para um fenômeno, tá? Então, quando a gente está falando isso no tráfego pago, a gente está olhando o quê? Uma campanha que a gente botou para rodar, um anúncio que a gente colocou para rodar, um público que a gente colocou para rodar. É quando a gente analisa um fenômeno que está acontecendo, a gente analisa um resultado. Então, para ter resultado dentro da fonte de tráfego, a gente precisa gastar dinheiro, ponto. Se você o tráfego pago, ele funciona com dinheiro. Se a gente não gasta dinheiro, a gente não vai ter fenômeno nenhum para analisar. Então, quando a gente gasta dinheiro, o fenômeno, os resultados, eles acontecem. Então, observar um fenômeno, olhar o resultado das campanhas é a observação. Agora, a problematização é quando eu questiono esse fenômeno. Quando eu vou falar assim, por que esse fenômeno aconteceu? Como que esse fenômeno aconteceu? Será que esse fenômeno sempre se repete? Por que o meu custo por lead aumentou? Por que o meu custo por mensagem enviada no WhatsApp aumentou? Por que eu estou gerando mais vendas nesse público aqui do que nesse outro público aqui? Como que esse resultado que estava bom começou a ficar ruim agora? Será que isso daqui sempre se repete? Então, problematização é quando eu começo a fazer perguntas. E muita gente me pergunta, Pedro, como é que eu analiso os meus resultados? E o que acontece? Você olha para sua campanha, você vê os resultados da sua campanha, e você não pergunta nada pra ela. Então, às vezes eu falo assim, Pedro, eu sei que você fala que eu tenho que fazer perguntas e tal, mas eu chego lá e eu não sei o que fazer. E eu falo, cara, você fez as perguntas? Aí a pessoa fala, eu fiz. Eu falo, não, você fez mesmo. Você olhou e se perguntou, cara, por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Será que isso se repete? Não, não fiz isso. Putz, então você pulou uma etapa do método científico da problematização. Então, primeira observação.
Veja os resultados da minha campanha. Problematização. Vou colocar problema em cima daquilo. Vou questionar o fenômeno. Então, observação é, olha o fenômeno. Problematização é... Peraí. Olha o fenômeno. Problematização é, questionamos o fenômeno. Questionar, que é o porquê, como, será que se repete? 3 pontinhos. Hipóteses é quando eu respondo as perguntas anteriores. Então, a hipótese é justamente responder as perguntas anteriores. Então, olhei o fenômeno. Nossa, meu custo por lead aumentou nessa campanha. Esse é o meu fenômeno. Meu custo, meu CPA, meu custo aumentou nessa campanha. Estou olhando para esse fenômeno. Putz, por que esse custo por lead aumentou? Por que será que esse custo por lead aumentou? Aí eu paro e penso, eu aumentei meu orçamento ontem. E aí, então, ó, eu olhei o fenômeno, meu custo por lead aumentou. Aí eu faço a pergunta, por que meu custo por lead aumentou? Aí eu vou criar uma hipótese. Será que meu custo por lead aumentou porque ontem eu aumentei o meu orçamento? Porque ontem eu gastei mais dinheiro? Então, eu gastei mais dinheiro, meu custo por lead aumentou. Então, a minha hipótese é, sempre que eu gasto mais dinheiro, meu custo por lead aumenta. E aí, eu tenho uma hipótese, então, para responder essa problemática, para responder esse problema. Por que meu custo por lead aumentou? E aí, eu vou partir para a fase da experimentação, que é o quê? Eu vou fazer testes. Então, aqui é testar. Eu vou propositalmente aumentar o orçamento, o dinheiro de uma campanha, para ver se o custo por lead aumenta. E aí eu aumento o orçamento da campanha e o custo por lead aumenta. No outro dia eu faço a mesma coisa, eu aumento o orçamento da campanha e o custo por lead aumenta. Então toda vez que eu estou aumentando o orçamento da campanha, o custo por lead está aumentando. E aí eu descubro que um padrão. Eu descubro que toda vez que eu aumento o meu orçamento, meu custo por lead aumenta. E assim, talvez para você que esteja assistindo agora, esse exemplo é óbvio. Mas ele é óbvio porque algumas pessoas no passado pensaram nisso e começaram a difundir essa informação pela internet. No passado não tinha tanta gente que falava que toda vez que você aumenta o seu orçamento, o seu custo por resultado aumenta. E eu só descobri isso através disso daqui, na observação. Meu custo por lead aumentou. Putz, por que meu custo por lead aumentou? Problematização. Hipótese. Será que toda vez que eu aumento meu orçamento, meu custo por lead aumenta? Experimentação. Vou testar. Vou aumentar o meu orçamento para ver se o meu custo por lead aumenta. Então, o método científico, ele é o seu melhor amigo dos testes. Porque todo teste que você faz, no final das contas, ele tem a ver com o método científico. Ele tem a ver com olhar um fenômeno, questionar esse fenômeno, responder as perguntas e experimentar. No final das contas, para a gente encerrar essa aula de testes aqui, no final das contas, o trabalho do gestor de tráfego, o grande trabalho do gestor de tráfego é ser um identificador de padrões. É você entender, toda vez que eu aumento meu orçamento, meu custo por lead aumenta. Toda vez que X acontece, Y acontece também. Então é você identificar esses padrões dentro das suas contas de anúncio e repetir os padrões que estão dando resultado e não repetir os padrões que não estão dando resultado. Porque tem padrões, tem coisas que a gente faz que diminuem o nosso resultado. E tem padrões, tem coisas que a gente faz que aumentam o nosso resultado. Seu trabalho como gestor de tráfego é identificar cada um deles qual e repetir somente os padrões bons e deixar de repetir os padrões ruins, tá bom? Ah, Pedro, mas a gente não testou na prática, você não mostrou dentro da ferramenta como é que faz para testar. Isso daí a gente vai ver nas aulas específicas das fontes de tráfego e eu te espero na próxima aula, então, para a gente chegar lá.